Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. O impossível não existe para Deus. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Esdras, capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo, veio a eles Tatenai, governador daqui do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa, e restaurardes este muro? Então, assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e, então, responderam por cartas sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daqui do rio, com Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daqui do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei, que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E essa obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então, perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa, e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para te os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa, que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa, e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo, que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados um homem, cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios, e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus, no seu lugar. Então, veio dito Sesbazar, e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá, se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia. Se é verdade, haver uma ordem do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso, nos faça o rei saber a sua vontade.